Boa noite, queridos. Graça e paz a todos vocês. Hoje é um dia daqueles, né? Onde a gente já viu o Senhor fazer tantas coisas. E a sensação que eu tenho é que a gente vem de uma semana onde nós temos muitos motivos para estarmos aqui hoje adorando a Deus. Eu não sei quantos de vocês, neste momento, têm pelo menos 1001 razões para agradecer a Deus por alguma coisa. Quantos de vocês estão aqui com os corações agradecidos? Graças a Deus. É impressionante como Deus cuida de nós, não é, irmãos? Todos os dias, todos os instantes, a gente percebe muitas coisas, mas há tantas coisas que a gente nem viu. E Ele nos guardou, nos livrou, Ele nos impulsionou, abriu porta, fechou porta, evitou tragédia. A verdade é que o Senhor é esse Deus responsável. É diante desse Deus que nos apresentamos agora em adoração, com os corações agradecidos, voluntários. Tenho certeza que não há ninguém aqui dentro que está coagido a estar aqui. Está porque ama a Deus, está porque está agradecido, está porque confia e entende que não há melhor lugar para se estar senão na presença do Senhor. Eu quero convidá-los a se colocar de pé, todos, e entrando com o espírito agradecido, com a alma regozijante de tanta alegria e gratidão, quero convidar vocês a aplaudir ao Senhor comigo, mas agradecido. Que seja por gratidão agora. Por quanto tempo você ficaria agradecendo a Deus? Aplauda o Senhor por gratidão. E entremos em adoração pelo louvor nesta noite. Graças a Deus. Aleluia. O Senhor é bom, tem cuidado de cada um de nós. Seu amor e sua graça nos alcançou, nos dando a possibilidade de uma nova vida nele, de uma nova história nele. Amém? Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por lembrar de mim e pelo teu favor, que é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Aleluia! Deus, por lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Porque eu sou de Deus, que sou de Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu, você insistiu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo. A honra, a glória,
história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou demônio. Senhor, bom é estar na tua casa, bom é estarmos reunidos neste lugar com um só propósito, de nos achegarmos um pouco mais a Ele, de ouvirmos o que Ele tem a dizer para nós, não é verdade? O Senhor tem coisas surpreendentes para nós, queridos. O Senhor tem coisas novas, e sempre coisas novas, e sempre coisas novas, porque na medida que crescemos e amadurecemos, mais tem Ele para dizer e revelar a nós. Nosso Deus é Deus das coisas inéditas. Aquilo que antes a gente não podia compreender, hoje já podemos, porque antes éramos meninos, mas agora as coisas de meninos ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo na presença do Rei. Nossa mentalidade se expandiu, nossa capacidade de amar e de perdoar aumentou. Por isso, na presença do Rei haverá coisas grandiosas para nós, porque todo aquele que se abre para Ele tem o favor dEle, tem a graça dEle, tem o amor dEle revelado. Amém? Te louvamos essa noite, Senhor, te adoramos, exaltamos o Teu nome, elevamos o Teu nome. Reina sobre nós, Senhor. Aleluia. Se prostra aos teus pés, tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Teu reino não passa.
Bíblia Viva, a partir do 19, versículo 19, diz assim: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde tudo pode estragar-se ou ser roubado. Guardem sim coisas preciosas nos céus, onde nunca perdem seu valor e estão livres dos ladrões. Se as riquezas estiverem no céu, seu coração também estará lá. Se o seu olhar for puro, haverá brilho do sol na sua alma. Mas se seus olhos estiverem cobertos de maus pensamentos e maus desejos, você estará em profunda escuridão espiritual. E como pode ser terrível essa escuridão? Vocês não podem servir a dois patrões, Deus e o dinheiro, porque vocês odiarão a um e amarão o outro. Não se preocupem com essas coisas. Portanto, meu conselho é: não se preocupem a respeito do que comer, do que beber, do que vestir, porque vocês já têm a vida e o corpo, e eles são muito mais importantes do que o comer ou o vestir. No 31 diz assim: portanto, não se preocupem de forma alguma com as necessidades de comida ou roupa suficiente. Não sejam como os pagãos, pois eles se orgulham de ter todas essas coisas, estão muitíssimo interessados nelas. Mas o Pai Celestial que vocês têm sabe muito bem todas as coisas que vocês precisam, e Ele as dará a vocês, se vocês o colocarem em primeiro lugar nas suas vidas. O Senhor é capaz de nos maravilhar. Ele é Deus que nos faz maravilhas. No dia a dia, a gente se enterra em problemas, a gente se enterra pensando em dívidas, a gente se enterra pensando em coisas, a gente se enterra pensando em contas e esquece e passa despercebido a maravilha que é servir ao nosso Senhor, a capacidade que Ele tem de nos surpreender quando nos entregamos a Ele, quando entregamos a Ele as nossas ansiedades, os nossos medos. Deus é capaz de nos surpreender, queridos. O que Ele diz é: me coloquem em primeiro lugar, busquem a minha vontade, o meu reino e a minha justiça, e tudo o que vocês necessitarem, tudo o que vocês necessitarem, eu darei a vocês. Diz o Senhor Jesus: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é a quantidade de likes que você ganha na tua rede social. Não. Não é a quantidade de roupa do dia que você tira a foto e coloca lá. Não. Não é a quantidade de aprovação dos seres humanos que você tem que te leva a algum lugar. Não é aquilo que as pessoas esperam de você que te levam a algum lugar. O que te leva a algum lugar é você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. É você buscar a sua justiça. É você botar todo o teu tesouro no céu, toda a tua expectativa no Criador, e todas as tuas necessidades serão supridas nele. O Senhor é Deus de coisas grandiosas. Não é Deus das coisas pequenas deste mundo, mas é Deus das coisas que são eternas. Coloque o teu coração nas mãos do Senhor e viva a maravilha que é servir a Ele. Esse é o nosso Deus, Deus de novidade de vida, Deus de possibilidade, Deus de milagre, Deus de coisas grandiosas, Deus de prosperidade. Ele deseja o teu coração, a tua vida, os teus pensamentos, a tua hora do dia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Pra sempre, pra sempre, pra sempre.
que não passe de nós. Por isso eu derramo o meu melhor nos teus pés. O meu melhor nos teus pés. Aleluia. Sou meu Deus que sabe me maravilhar. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Querido, não dê o teu melhor. Não dê o teu melhor para aqueles que não sabem o teu valor. Não dê o teu melhor para aqueles que não acreditam em você. Não se dê esse trabalho de ficar se justificando para quem não quer saber da tua história. Teu melhor, quem merece é o Senhor. Teu melhor, quem merece é Ele. E todas as coisas que você fizer, você fará da melhor forma, porque todas as coisas serão como para Ele. Amém? Esse é o nosso Deus. Seja reconhecido aonde você estiver, pela excelência, pela graça e pelo teu amor que te alcançou. Amém? Nós te amamos, Senhor. Reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto diante a Ti, buscai primeiro o reino de Deus. esconda o rosto para que vejam Tua face em mim. Primeiro a Sua justiça E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, no lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer.
tudo para nós, Pai. Tudo. Aquele que dá sentido à nossa caminhada. Eu não preciso ser Conhecido por ninguém. Eu não preciso, não, Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Essa é toda a nossa glória, Senhor. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim. E que diminua eu, pra que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu. Tua presença, Pai. Tua presença terá nobreza, Pai. Tudo que fizermos, se a Tua presença for notória naquele lugar, terá grandeza os nossos sonhos, se a Tua presença for notória em cada lugar que estivermos, Senhor. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Tua graça é o meu prazer. Sim, é Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença. Diga a Ele, igreja. Diga a Ele, igreja, na tua casa, na tua faculdade, no teu trabalho, com os teus filhos. Tua presença é o meu prazer. Tua presença. 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 No Santo dos Santos, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Sua graça me basta e Tua presença. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de
convidá-los ao encontro dessa noite. Muito bem, gente, eu quero entrar essa canção, essas duas últimas canções, elas falam muito do ponto onde eu parei na semana próxima passada, e eu tenho dito que eu ia continuar sobre o tema O Homem e Suas Escolhas. Esse é o 2º capítulo dessa mensagem. Você que não assistiu o capítulo 1 e se interessar por isso, você vai encontrar no canal YouTube Igreja da Colheita esta mensagem no capítulo 1. E o capítulo 2, que ao terminar o encontro, ela já estará postada, tanto no YouTube quanto no Facebook. Muito bem, eu comecei semana passada, e eu vou fazer um retrospecto o mais rápido que eu puder, falando sobre as várias camadas de sentido que nós encontramos no conhecimento. O conhecimento, ele é revestido de muitas camadas, e essas camadas precisam ser percorridas. Nem sempre aquilo que temos como conhecimento é tudo do conhecimento que existe. O conhecimento, ele é vasto, ele é amplo, ele é expansivo. O conhecimento não passa pela redução daquilo que eu estou chamando de filosofia dos geômetras, dos matemáticos gregos. O conhecimento é expansionista. Eu disse que, segundo a perspectiva de Nietzsche, a filosofia é um encolhimento, é um emagrecimento do conhecimento. O conhecimento, ele é muito amplo e muito variado, ele é mais do que essa dicotomia entre o certo e o errado, o falso e o verdadeiro, o preto e o branco. Há entre esses extremos, né, há cinzas de muitas cores, né, de muitas variações, e a gente precisa se movimentar na vida e na vida cristã, entendendo que há muito conhecimento. Muito bem, partindo desse ponto inicial, eu propus que nós fôssemos ao Éden, quando lá encontramos dois caminhos, uma escolha: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Eu estou voltando a tocar neste assunto porque eu sei que domingo passado a gente teve alguma dificuldade de entendimento. Então eu estou voltando para que o entendimento seja aclarado, e eu espero que seja, e eu não produza aqui mais tensão, mas que a luz brilhe entre nós. Eu rogo ao Espírito Santo que ilumine os olhos do nosso entendimento e da nossa compreensão. Eu dizia que lá no jardim, o homem nem tinha vida eterna, nem tinha morte eterna. A vida eterna era resultado do acesso à árvore do conhecimento do bem e do mal. E a morte eterna era resultado da relação dele com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, havia dois caminhos a serem percorridos, escolhas que precisavam ser feitas. O homem estava nessa zona que eu chamei de zona crepuscular. Era um estado de suspensão. Quando a gente olha para o homem no Éden, a gente não pode afirmar que ele era eterno, nem que ele estava morto. Ele estava num certo estado de suspensão, uma condição precária da realidade. Ele nem era eterno, nem era mortal. Ele estava nessa espécie de zona crepuscular entre a mortalidade e a imortalidade. A sua natureza estava indeterminada. Aí eu citei um conceito de Heisenberg, que fala que a física quântica, ela estabelece também um estado indeterminado dos elementos,
E eu só quero fazer uma correção, que eu falava da citação de Heisenberg sobre o átomo, e não é o átomo, a observação dele é sobre os elétrons. Segundo ele, os elétrons são elementos que ora estão ali e ora não estão ali. Eles estão também vivendo um certo estado de suspensão. É quando o observador entra em cena para poder observá-lo devidamente, e aí ele estará aqui, ele estará ali, e ele será observado. Mas se a ausência do observador se fizer real, o elétron, ele é uma espécie de coisa em suspensão, nem é, nem não é. Ele é um ser em suspensão, é um estado de suspensão neste elemento. Aí eu citei que era mais ou menos assim que Israel se encontrava no texto de Deuteronômio 30, de 14 a 19, e eu fiz uma citação rápida, né? Que diz assim: vede que hoje tenho proposto perante vós uma escolha entre a vida e o bem, de um lado, e a morte e o mal, por outro lado. Escolhei a vida. Israel não estava nem morto nem vivo. Naquele momento, ele se assemelha muito aos nossos primeiros pais, que não estão mortos nem estão vivos, dependiam de uma escolha. Era isso que Deus coloca em Deuteronômio 30, quando Israel sai daqueles 400 anos de egiptilização, está agora no deserto, e ele nem é nem deixa de ser. Ele é uma nação em suspensão, confusa, desorganizada, precisando fazer a sua escolha para que ela obtivesse a vida e a morte. Tudo bem até aqui, gente? Ok. Bom, eu estou só fazendo uma recapitulação. Falei também daquela questão da árvore da vida, quando Deus coloca 2 querubins com as espadas flamejantes na porta do jardim, e esse jardim parece que é engolido por uma certa dimensão, e o homem não acessa mais o jardim. 2 querubins guardando a porta do jardim com uma finalidade, para que o homem não tocasse nesse portal chamado a árvore da vida. Lá estão os 2 jardins protegendo. 2 querubins. Meu Deus, onde é que eu estou com a cabeça, hein? Eu acho que eu preciso de... Água tem aqui? Tem. Um minutinho que eu volto já já. Acho que eu preciso molhar meu cérebro, está muito seco. Vocês querem? Ok. Muito bem. Os 2 querubins estão um do lado, outro do outro, no portal, impedindo que o homem volte para dentro do Éden. Aí nós vamos ver novamente que Salomão, no texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 8, diz que a Torá, a Bíblia, 18, obrigado, diz que a Torá é a árvore da vida. Parece que nós estamos ressignificando aquela árvore que estava no jardim, agora é a palavra. Salomão diz que ela é a árvore da vida, o acesso a ela gera vida. E eu estava te dizendo que o nosso acesso à palavra é mais do que o acesso a um conteúdo literário. O espírito da palavra gera vida no nosso caos, ordena o nosso caos. Todo homem que tem acesso à palavra, e ela é a árvore da vida, agora ressignificada por Salomão, o nosso acesso à palavra ilumina o nosso interior, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nem os loucos erram o caminho. Ela tem um senso orientador de uma magnitude jamais imaginada. Você não pode olhar para
a Torá, olhar para a palavra e depreciar o conteúdo. Nós estamos diante de um livro que é Árvore da Vida. Então ele tem mais conteúdo do que o que está escrito. O que está escrito quer dizer, aquilo que está escrito quer dizer, gera dentro de cada um poder restaurador. O salmista chega a dizer: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A capacidade terapêutica que tem dentro da palavra, ela é capaz de recuperar as minhas emoções mais afetadas. Ela vai às regiões mais cavernosas da minha alma, as regiões mais traumatizadas, mais lesionadas da minha mente, da minha alma, e ela tem o poder de restaurar o meu interior, mudar as minhas realidades psíquicas, transformar o meu mundo, o mundo deformado pela desordem provocada pela vida, pelos traumas gerados, pelas traições, pelas decepções, pelas fraquezas, pela fragilidade do meu corpo, pela fragilidade da minha própria estrutura mental. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Bem, quando Deus chama Moisés, Ele diz: Moisés, eu quero, dentro desse tabernáculo, eu quero uma peça chamada Arca da Aliança. Será a minha presença no meio do povo. E você vai fazer esta arca de madeira de acácia, vai cobri-la de ouro, e dentro dela você colocará um pote de maná, lembrando que eu sou provisão diária. Você vai colocar a vara de Arão que floresceu, você vai colocar lá dentro as tábuas da lei, o decálogo, vão estar lá dentro. Aí você vai criar uma tampa que nós vamos chamar de propiciatório. Propiciatório é o lugar, é o ambiente de se tornar propício, favorável. Na tampa desse propiciatório você vai colocar 2 querubins. Agora não mais com espadas. Eles ligarão as pontas das suas asas. Os querubins serão uma espécie de convite. Esses querubins não vão mais espantar o homem da árvore da vida. Eles serão um convite de acesso a cada homem que possa ter comunhão com a lei que está dentro da arca. Era Deus começando a abrir diálogo, estabelecendo um novo caminho para que eu e você tivéssemos acesso à árvore da vida, a lei que estava dentro da arca. Jesus, no livro de João, capítulo 6, ele diz: vocês acessam as Escrituras porque julgam ter nela vida eterna. Falando para os fariseus, não é? Ele diz: vocês acessam as Escrituras, investigam as Escrituras, porque vocês julgam ter nas Escrituras a vida eterna. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês: são as Escrituras que testificam de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? A árvore da vida sou eu. O que Jesus está dizendo para os fariseus é que a árvore da vida é Ele. Lembra que Ele diz que quem de mim se alimenta por mim viverá? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho, eu sou a palavra, eu sou o verbo, eu sou a verdade, eu sou a vida.
Jesus está dizendo para os fariseus: as Escrituras, a Torá, a ponta das asas dos querubins estão me indicando e falando sobre mim. Eles já estavam argumentando. Lá no Éden, eu era a árvore da vida. Eu tenho a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É Jesus. Isso tudo eu estou voltando um cadinho da semana passada, né, para que a gente possa degustar e começar a juntar o pensamento. Quando eu tenho acesso a Jesus, eu tenho acesso à vida. A vida passa a fluir dentro de mim. A vida passa a ter sentido para mim. Ok? Posso ir para o capítulo de hoje, então? Vamos lá, então. Até aqui está tudo em paz, né, gente? Ok? O texto que eu citei de Provérbios é 3,18, tá bom? Provérbios 3,18. Ela é a Torá, ela é a árvore da vida para os que a ela se apegam. Muito bem, fascinante isso. Para mim é fascinante. Vocês amam o conhecimento, gente? O conhecimento é libertador, né? É libertador. Eu amo o conhecimento. Agora, nós vamos dar um saltinho para falar um pouco sobre a tragédia do Éden. Deixa eu só chegar a hoje aqui. Sim, outra coisa, que acho que isso aqui gerou um certo desconforto, né? Quando eu li o texto de Gênesis capítulo 3, quando a serpente diz para a mulher: não é isso que Deus disse, lembra? Então, a nossa versão, ou seja, a maioria das versões traduzidas, elas sofreram algumas influências, mas quando você pega o texto original, eu tenho aqui até transliterado o texto, mas eu vou ler o texto exatamente em português para você absorver bem essa história, né? O texto diz assim, o texto original, o texto extraído direto da Torá para o português, sem passar pela Vulgata, sem passar por qualquer outra versão, é uma tradução. Diz assim: mesmo que Deus tenha dito, não comereis de árvore do jardim, o texto ele termina com um vazio, sem conclusão. E nesse momento de conclusão do texto, o que acontece é que a mulher, ela é despertada em alguns dos seus sentidos. Não só seu apetite pela comida, mas também desperta nela um desejo de entrar no desconhecido. O desejo é estimulado. Então é mais do que uma fome, o mundo dos desejos é despertado na mulher naquele momento. E eu estava falando que a pergunta da serpente, ela não é uma pergunta culpando Deus, mas animando a mulher a perquirir, a caminhar por uma saga determinada. Por exemplo, se o apetite que eu tenho, se o desejo que eu tenho vem de Deus, por que comer será um erro, uma vez que Deus gerou em mim o apetite? Entende a malícia onde foi? Mexendo no texto, futucando o texto, a que conclusão a gente chega? A pergunta que a mulher vem carregando dentro dela é a mesma pergunta que alguns de nós têm. Se Deus me deu amor por aquilo que não é meu, por que seria pecado desejar aquilo que não é meu?
Por que cobiçar será um erro, uma vez que o mundo dos desejos foi Deus que colocou em mim? O apetite que Deus colocou, foi Deus que colocou. Então por que será um erro? Por que eu não posso amar 3 mulheres ao mesmo tempo, por exemplo? Se eu olho para uma e me sinto seduzido, olho para outra e me sinto seduzido, por que não ter um harém? Se Deus me deu apetite, me deu vitalidade, por que é que será um erro? Se vem de Deus tudo isso. Entende o argumento falaz de uma alma que é governada pelos desejos, pela vontade, e não pela árvore da vida? A mulher caminha no mundo dos desejos e, ao invés de descobrir o conhecimento do bem e do mal, o que a mulher faz é desnudar uma consciência cheia de erros, de limites, sem acesso à árvore da vida. Ela se desorienta internamente. Eu vou falar sobre a tragédia da desorientação. Eu só quis voltar novamente a semana passada para dar uma rápida pincelada. Falei sobre a árvore dos desejos. Agora, oh meu Deus, eu preciso ser mais veloz. Está quase na hora de terminar e eu ainda estou começando aqui. Muito bem. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Quero falar um pouco sobre o cataclismo do microcosmos, do ser humano, o mundo interior dos homens. Quando a mulher e o homem têm acesso a esse conhecimento precário, apelidado de árvore do conhecimento do bem e do mal, alguns rabinos apelidaram essa árvore de a árvore dos desejos. Olha o que acontece. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Bom, quero falar desse grande cataclismo que acontece dentro do Éden e dentro do ser humano, no ambiente do Éden e dentro do ser humano. Queria que você pensasse junto comigo. Nós nascemos numa cultura cristã e as nossas origens são muito diferentes, mas todos nós aprendemos a conceituar o pecado do ponto de vista da moralidade. Então, o pecado tem a ver com moralidade e imoralidade. Então, toda vez que a gente vai conceituar o pecado, já está implícito no nosso pensamento que a gente vai passar pelo terreno da imoralidade. Só que a tragédia do pecado é mais severa do que qualquer imoralidade. A imoralidade é consequência do pecado. São Paulo, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 6 da carta aos Romanos, ele vai usar a palavra pecado no singular. E do capítulo 7 em diante, ele vai usar a palavra pecado pluralizando, botando um Szinho. O que isso quer dizer? Que Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 6, quando ele tocar nesse assunto, ele não vai falar dos acidentes de percurso, ele vai falar de um sistema. E aqui está a grande tragédia, o grande cataclismo que acontece dentro do ser humano lá no Éden. Quando
a mulher e o homem entram pelo caminho do conhecimento do bem e do mal e são banidos do jardim, o interior do ser humano se torna caótico, desorganizado, como tem usado a palavra, desbussolado, sem norte, sem sul. A desorganização toma conta do ser. E o homem passa a ter um gravame existencial. Ele nasce debaixo desse gravame que Paulo está dizendo que todos pecaram. E você pode arguir de si mesmo, mas eu não pequei. Eu não pequei. O que Paulo está dizendo é que o gênero humano passou no seu DNA a contaminação de Adão e Eva no sistema do pecado. Então, o ser humano nasce debaixo de um sistema. O pecado não é uma conduta, antes um sistema que governa a natureza do homem caído. O homem caído é o homem não regenerado, é o homem que não foi regenerado por Deus. Vocês já me ouviram dizer que a palavra redenção é um processo, e já pedi para você ler dentro da palavra redenção a palavra Éden. Ok? Mentalize a palavra redenção mais uma vez. Você consegue enxergar a palavra Éden dentro da palavra redenção? Metade da igreja está aqui, outra metade está onde? Eu estou perguntando se você consegue mentalizar a palavra redenção. A palavra Éden está bem aqui, entre o R e o cedilha. Redenção é mais do que uma doutrina ou um conceito bíblico. Redenção, a própria palavra se responde, ela é ré, de para trás, ré, Éden, ação. O que é que aconteceu no fenômeno da redenção? E redenção foi o processo da cruz. Foi Jesus ter intermediado a nossa vida, a substituição dele, ele deu a sua vida, ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Redenção é de volta ao Éden. O que acontece com a nossa experiência cristã é que a vida cristã é resultado de uma experiência. Não é daquele assentimento intelectual, entendi. Não é, entendi. É ele nasceu em você ou ele não nasceu em você. A vida cristã é resultado de uma relação experiencial, não é intelectual. Ele nasce ou não nasce em você. É uma experiência. Quando você tem a experiência da árvore da vida, árvore da vida. Quando você tem a experiência da árvore da vida entrar dentro de você, você volta ao Éden e suas escolhas são ressignificadas. Você para de decidir pelo homem caído e agora o último Adão, Jesus Cristo, que recupera o seu ser, vai dar a você um pendor para as coisas boas, um pendor para as coisas do Espírito. Ok? Então, lá no Éden, o cataclismo é manifesto. E o homem começa a caminhar com esse DNA, com essa lei da psicose básica embutida na sua vida. Ele tem um tripartimento, ele se torna tripolar. Ele vai ser guiado pela culpa, pelo medo e pela fuga. Estava nu, lembra? Estava nu, tive medo, me escondi. Culpa, medo e fuga. Essa é a lógica da psicose básica. E o homem vai transmitindo isso de geração em geração. O salmista chega a dizer assim: a minha mãe me concebeu em pecado,
Eu fui gerado no meio da iniquidade. Do que o salmista está falando? Está falando desse sêmen adâmico, dessa semente adâmica, desse gene adâmico que acompanha a natureza humana. E querendo ou não querendo, todos pecaram. Foram destituídos da glória de Deus, eu e você. Não vale a pena ser só um bom moço, porque o problema nosso não é moral. A imoralidade é resultado dessa desorganização interna, dessa desorientação emocional, psíquica, sentimental, física, de onde brotam as taras, as manias, as loucuras da nossa carne, dessa desordem interna, provocada por quem? Pela semente adâmica, que habita dentro de cada ser humano, dentro de mim, dentro de você. Bom, esse é um problema grave, porque Deus tem um propósito e muitos planos. O propósito de Deus sempre foi ter uma família de filhos. E parece que nesse momento, essa ideia, esse projeto, esse propósito divino foi interrompido com a introdução da lei do pecado. Bom, Deus tem algo em mente, Deus tem um plano B, Deus tem uma resposta alternativa. E eu quero que você, mais uma vez, por gentileza, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. O interior do homem desordenado. Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Adão criou a decadência, o cataclismo. O que Jesus, o último Adão, fez foi, com a sua morte, terminar o ciclo de fracasso, gerando a possibilidade de que em cada discípulo de Jesus, em cada homem e cada mulher que se une a Cristo, se unir a Cristo não é fazer parte de uma congregação, é se unir a Ele, é se misturar com Ele. Ser batizado em Jesus não é entrar dentro de uma água, você entra um pecador enxuto e sai um pecador molhado. Ser batizado em Jesus é fundir-se a Ele, amalgamar-se a Ele, é tornar-se uma só natureza com Ele. Quem se une a Ele tem na sua vida o corpo do pecado, que, como eu disse, não é uma... Sabe por que a gente comete imoralidades? Porque o pecado domina a gente. A consequência do pecado é a imoralidade. Sabe por que você vive atrás de mais uma mulher além da sua?
Não é porque você é imoral, não, é porque você é escravo de um sistema chamado pecado. Eu sou machão. É nada, tu é escravo do pecado. Quem dita as tuas normas é uma lei que guerreia contra a pureza da tua família. É a lei do pecado. Você é escravo dela, não consegue se desvencilhar. Mas como que eu posso banir com isso da minha vida? Rendendo-se ao senhorio de Jesus Cristo. É a condição sine qua non para você mudar de vida. Não subestime a sua união com Cristo. É a sua união com Cristo que muda os paradigmas, que traz ordem, nova ordem ao seu interior. Essa ordem perdida, essa desorientação interna. Você será sempre escravo, servil aos teus desejos. Você nunca dominará os desejos da tua carne. A tua carne dominará você até o fim da sua vida. E você acha que isso é vantagem? Isso não é vantagem. Porque vai chegar uma hora em que você quererá se ver livre disso e não poderá. Porque as prisões e as cadeias que vão te prender serão mais fortes do que os teus desejos. E quem sofre com isso? Teus filhos, tua mulher, você, que pode chegar perto da loucura, se não enlouquecer. Precisa tomar uma decisão. E a decisão é pela árvore da vida. A decisão é pela palavra. A decisão é por Cristo, que reorienta o seu interior. Desculpe se me torno duro no meu discurso, mas você precisa ouvir. Alguém precisa dizer alguma coisa para você. Não ouve ninguém? Não ouve o choro dos meninos, não ouve a angústia da mulher, não ouve o pranto do marido. Alguém tem que fazer você ouvir alguma coisa, e eu estou aqui para isso hoje. O pecado é uma tragédia de proporções inimagináveis, gente. Entende? Pecado é uma tragédia de proporções não imagináveis, imensuráveis, sem condições de quantificar, porque ela afeta tua mente, teu espírito e teu corpo. Ela afeta a tua tridimensionalidade sem piedade. É um sistema que quer controlar a tua vida, porque ele não procede do bem, procede do mal. Ele adoece você. E quando você acha que está com tudo, você não está com nada. Porque só está com tudo quem está com Jesus. O texto que eu citei do Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Quando eu era menino, sabe o que me disseram? Que isso aqui está falando de relação sexual. Tem nada a ver com relação sexual. Tem a ver com a transferência do gene adâmico, do gene de Adão. A natureza adâmica que vai de pai para filho, de filho para pai. Mas eu não quero que meu filho nasça com esse gene. Então entrega a sua vida a Jesus, meu irmão. Bota a ordem na tua casa. Né? Sabe qual é a ordem de bom funcionamento dentro de uma casa? Jesus manda no homem. E o homem exerce autoridade sobre sua família. Uma família que não tem um homem que se submete a Jesus, ela vai ter muita dificuldade de sobreviver. Pronto, falei. Rapaz, uma mulher que se submete a um homem que não está submisso a Cristo, ela está louca. Pronto, falei. Vai abusar de você o tempo inteiro. Porque a ordem divina é Cristo, cabeça da casa, o homem, cabeça da família.
Como um homem vai exercer autoridade sobre sua casa se ele não tem autoridade sobre ele? O princípio da autoridade é andar na ordem do autor. Se eu não tenho autor para ditar as regras que eu devo andar, como é que eu vou andar? Desorientado, e vou trazer desorientação. Pais desajustados, filhos desequilibrados. Assim, é uma regra que tem exceção? Tem, mas eu não quero entrar nessa exceção. Eu quero fazer parte da regra, que pais ajustados, filhos equilibrados. É uma ordem natural, gente. Eu não estou falando nada que você não saiba. Portanto, se eu sou um bom chefe de família, minha primeira providência essa noite é entregar a minha cabeça a Jesus. Entende? Quem é dono da tua cabeça? O dono da minha cabeça é Jesus. Sabe, eu tenho resolvido muitos problemas ao longo da minha vida. Mas o maior deles é que às vezes eu tenho maridos que reclamam assim: minha mulher quer mandar na minha casa. Eu não estou dizendo que não é exceção, que é a mulher desorganizada com a cabeça pirada. Mas a regra é que quando as mulheres querem mandar em casa é porque seus maridos não estão trazendo segurança para dentro de casa. Se elas não tomarem uma decisão, vai tudo pelo ralo. Estou falando. Se você não quer me ouvir, melhor tu não vir semana que vem, que eu vou descer a lenha. Vou ficar em casa, vou ver Fantástico. Vai ver Fantástico. Abre a internet, pega aquela memória que tem lá. Como é que chama aquele negócio da memória que tem lá? Que fica guardado lá. Vai lá no histórico, vê aqueles filmezinhos que você gosta de ver. Não vem ao culto, não. Não vai fazer bem para você. Se você não quer mudar de vida, se você não quer mudar seu casamento, se você não quer mudar sua história, se você não quer ser introduzido na fé, se você não quer Jesus na sua vida, esse não é o lugar para você vir. Porque aqui é o lugar onde os homens têm fome e sede de Deus. Esse é o lugar. Por que tu está aqui então? Porque minha mulher me mandou. Entendi. Tudo certo. Entendi, ela manda mesmo, estou sabendo. Cara, olha a lasqueira. Olha a lasqueira desse cataclismo. Romanos 7:23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Eu quero, mas não consigo. Lei do pecado. Eu quero, mas não consigo. Romanos 7:25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha que desgraça. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Agora é lindo esse texto. Abre a sua Bíblia aí, vamos ler comigo aqui. Romanos 2:11. E eu vou terminar com esse texto. E vai para o 3º capítulo, hein, gente? Eu não vou conseguir acabar com esse assunto hoje. Puxa, a parte dos que me pediram para repetir o assunto não estão nem aqui. Eu estou me tornando um capelão da fé, não um pastor. Logo hoje, dia do pastor, cara. Obrigado! Uhul! Hoje é dia do pastor, filha. Não, eu tenho que lembrar para os irmãos.
que hoje eu vou cuidar do horário, mas eu tenho que lembrar eles disso aí. Uhul! Obrigado! Eu descobri que eu sou um péssimo pastor. Não pego ninguém no colo, não fico acariciando o ego de ninguém, não fico de mimimi com ninguém. Eu sou um pastor muito... Não fico segurando a mão de ninguém para levar para um lugar. Não sou guru de ninguém. Eu sou um péssimo pastor. Abra sua Bíblia, Colossenses capítulo 2. Também chamado Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Cara, olha essa loucura. Esse texto aqui, hoje me fez ir ao delírio. Repita comigo assim, por favor, por favor. Nós cantamos ainda pouquinho, viu? Nós nem ensaiamos, mas nós estamos alinhados no que cantamos. O inscrito de dívida que era contra mim foi rasgado. Ok? Nós vamos ler a partir do versículo 11. Oh Jesus, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados junto com ele, no batismo no qual fostes igualmente ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Verso 13. E a nós outros, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado um escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, no qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, e aí vai por diante. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Deixa eu parar aqui. A cruz é o centro do universo, o centro de todo pregador cristão. Todo pregador cristão tem um compromisso, é a centralidade de Cristo no que diz. Toda a nossa culpa, a culpa que eu carrego e a culpa que você carrega, não uma culpa necessariamente dos nossos delitos, mas de uma natureza que vem se arrastando pela vida, que vem claudicante pela vida, que vem mancando por falta de equilíbrio. Toda a culpa gerada por uma lei que você vive nela, que herdou da natureza adâmica. Diz São Paulo que essa dívida foi rasgada, anulada, encerrada lá na cruz, porque foi lá que a égide, que o governo, a tutela desse sistema que nos faz pequenos, servis, que contradiz a pureza da nossa vida, lá na cruz esse inscrito foi rasgado. Não existe mais dívida. Adão não opera mais na natureza da... Aí você diz seu nome. A dívida que era contra a dívida que era contra
foi rasgada lá na cruz. Eu era um menino, adolescente. Eu me rendi a Cristo aos 18 anos. E eu era servil a uma lei, a lei dos hormônios e dos apetites. Estava sobre mim. Eu tinha acabado de sair do mundo. Eu tinha acabado de sair de uma vida natural, governada por todos os apetites, desordenado internamente, quando eu me entreguei a Jesus. Naquele dia eu entendi que algumas coisas precisavam mudar na minha vida. E mesmo colocando hormônios pelos ouvidos, nariz, por cada poro do meu corpo, o meu corpo era de Cristo. E ninguém precisou dizer o que eu tinha que fazer ou deixar de fazer. Meu primeiro acesso às Escrituras se deu pelo livro de Romanos. Eu já li a carta aos Romanos inúmeras vezes. Vocês podem reclamar de mim de muitas coisas, mas vocês nunca vão poder reclamar de mim de falta de fundamento nessa igreja. Eu fui fundamentado nas Escrituras. E o texto de São Paulo aos Romanos se estabeleceu dentro de mim como um terreno sólido. Porque Paulo é monolítico, né? Paulo estabelece uma cordilheira rochosa, Jesus. Quando eu li em Romanos capítulo 6, que nós nos tornamos escravos, reféns, a quem nós obedecemos, se da justiça para a vida, ou do pecado para a morte, eu disse, eu preciso decidir quem é Senhor da minha vida. Se o pecado que habita na minha carne, ou se a justiça que procede da fé. Ninguém precisou dizer para mim qual era a minha nova conduta sexual, qual era a minha nova conduta moral, qual era a minha nova conduta ética. Sabe por quê? A lei do Espírito de vida entrou dentro de mim e entra dentro de cada um de nós. Naquele dia eu entendi, eu não sou mais escravo do pecado, porque eu achava que era. Eu achava que aquilo era uma saga. Quem me livrará do corpo dessa morte? E lá eu me arrastando pelos desejos desenfreados da minha carne. Mas quando esse texto saltou para mim, ele iluminou meu interior. E eu descobri logo naquele dia que eu não era mais escravo do pecado. Como sistema, não. Como governo da minha vida, não. Eu posso errar, pecar voluntariamente, porque eu quero fazer isso, porque eu sou escravo, nunca mais. Porque naquele dia, Jesus tinha entrado na minha vida e rasgou um escrito de dívida que era contra mim. Você pode pensar mil coisas sobre a fé. Pensar que é uma bobagem, pensar que não vale a pena, mas só tem um jeito de você se reorganizar pelo lado de dentro, é abrir o seu coração para Jesus. Tem outro caminho, é simples assim. É desse jeito e é simples desse jeito, porque quando você abre o seu coração e ele entra, ele se casa com você, se torna um só com você. E você vai se tornando de glória em glória, de capítulo em capítulo, a própria imagem dele. Daqui a pouco você está pensando como ele. É lindo, é espetacular. O tempo vai passando e você vai acabar falando como ele.
Não falando como um religioso, usando o evangeliquez como sotaque, não é? Não. Você vai construir seus pensamentos como ele constrói. Vai parar de julgar os outros. Vai parar de condenar os outros. Vai deixar a mente pagã e absorver a mente de Cristo. Vai parar de usar a culpa colocada sobre os outros para obter lucros para você. Vai deixar de manipular a vida dos outros para obter vantagens, porque a mente de Cristo começa a trabalhar e você começa a pensar no modelo dele. Como eu disse outro dia, as pessoas vão se aproximar de você e elas vão se sentir tão bem quanto elas se sentiam quando se aproximavam de Jesus. É você e ele e você, uma conformação na relação. Daqui a pouco seus filhos estão correndo e dizem, papai está falando lá na sala, vamos ver, porque ele parece com Jesus, ele conta histórias lindas para nós. Papai chegou, corre, se esconde debaixo da cama, aquele diabo apareceu aqui nesse lugar. Não, filha, daqui a pouco você será confundida até pelos seus filhos, como Jesus na vida deles. Abre seu coração essa noite. Meu avô cantava uma canção que dizia assim: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta, abre bem a porta do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Uhul! É pelo desejo, pela vontade que Ele coloca dentro de você. Não é uma vontade que você tem que se esforçar na sua carne, é que Deus começa a inclinar o seu coração.